que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Um momento do programa aqui, tema livre, falar um pouco sobre Israel. Aliás, uma viagem a Israel tem tudo a ver com o mundo cristão. Embora seja a cultura judaica, mas há um paralelo estabelecido entre o mundo judaico e o cristianismo. Bom, 11 horas é o programa que conforme dissemos para você. Você já pode desde já acionar as redes sociais, nosso YouTube lá com várias postagens, tem bastante matéria, também vídeos. No nosso WhatsApp, por exemplo, tem vários grupos e é impossível a gente passar aqui os nomes, e tem muita matéria também que enviam para a gente no grupo do WhatsApp 22 99104 9131, e que você deve entrar lá e tá legal curtir. E também o nosso Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical. Também você pode dar sugestões acerca do programa Ponto de Encontro. Eu vou pedir com aqui a essência aqui do pastor Hernani. Foi muito comentado o programa da semana passada a respeito da educação cristã. E pessoas que são entrevistadas gostam de ouvir a sua participação. Então a gente combinou, a nossa direção aqui, o diretor de programação, pediu que a gente falasse acerca das pessoas que deram testemunho. Inclusive o pastor Ronaldo Esporte também entrou no nosso WhatsApp, mandando um abraço para o senhor, doutor Hernani. Que bom programa, parabéns, está bom o programa, graças a Deus também pela presença do pastor Hernani. Foi na semana passada. Vamos ouvir, Aloysio? Daniel, você é professor? Vai ser árabe. E é a sua religião? Sou católico. Bom, com relação à primeira pergunta, a garota de 10 anos declarou que sem aula, ou seja, sem educação, não tem futuro, perde seu futuro. A educação realmente é primordial na formação do ser humano, do indivíduo? Com certeza. A alfabetização é algo que precisa ser passado para o mundo inteiro, para todas as crianças ter o conhecimento do mundo, sair dali formados. É isso que tem que acontecer. A gente pode traçar então paralelos entre o conhecimento que se adquire no educandário, no banco escolar, com também o conhecimento de Deus, ou seja, um homem que não busca a presença de Deus, o conhecimento de Deus, também perde o futuro? Ele sim, perde o futuro, porque a palavra de Deus também é o ensinamento que é a educação também, educação, ética, tudo, tem tudo ali, a palavra de Deus, e ele vai mostrar o caminho. A participação é do Daniel, né, um jovem católico, expressando aí a sua opinião sobre a educação cristã. Lembrando que o tema dessa semana, a gente vai falar no transcorrer do programa, vai abordar acerca da decidologia, doutor Hernani. Bom dia. Você está decidido hoje? Ô Celso, bom dia. Bom dia, Aloysio. O Aloysio tem uma voz muito carismática no rádio, né? Bem emblemática. Bom dia, pastor Lino. Bom dia, doutor Hernani. Um homem que não dispensa o ensino. Com certeza. Aonde você, meu ouvido, que está aí na sua lar, na sua casa, na roça, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus te alcance com essa salvação que é em Cristo Jesus. E bom dia também, nosso querido Roberto Bettini, na verdade, e que projetou o programa Ponto de Encontro, né? Nas redes sociais, nas mídias. Nas redes sociais. Isso. Projetou na mídia eletrônica. Isso, né? mídia eletrônica. Então eu louvo muito a Deus também pela... Aliás, a palavra correta é na mídia eletrônica, né? As redes sociais é uma consequência daquilo que advém da... E um bom dia também para todos os que ouvem e participam, né? E nos acompanham também no Ponto de Encontro. Eu não sei o tamanho dessa rede, mas eu sei que grandes peixes
estão nessa rede chamada ponto de encontro. E é tão gostoso a gente ler na Bíblia que Jesus havia ressuscitado e ele chegou assim num lugar onde os pescadores costumavam pescar, e pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada, né? Não conseguiram pescar nada. Aí chega Jesus e pergunta: vocês têm alguma coisa que comer? Né? E alguém respondeu: olha, pescamos a noite inteira e nada conseguimos. Eu fico pensando assim, amigos, a vida é uma pescaria, né? A vida é uma pescaria. E tem pessoas que pescam na vida noite e dia. E sabe que não conseguem nada? E não conseguem nada porque não tem uma palavra de ordem. Não tem uma palavra, vamos dizer assim, de comando, né? Ordem no sentido de comandar. Só um dedozinho. Não é uma palavra de ordem como aquela que nós ouvimos do sindicalista. Não é aquela não. Ordem de comandar, né? Porque é incrível, né? Eles pescaram a noite inteira onde costumavam pescar e onde sabiam que havia peixe. E as pessoas são assim mesmo, elas pescam, onde há peixes, onde sabem que vale a pena pescar, mas não conseguem nada. Os cabelos vão deixando de ficar pretos. Não vou dizer que ficam brancos, não, vão deixando de ficar pretos. Entende? Mas aí chega Jesus: vocês têm alguma coisa para comer? E falaram assim, pescamos a noite inteira. E ele falou assim: lança do lado direito. Engraçado, né? Podia ter falado lança do lado esquerdo, né? As esquerdas estão em voga ainda, né? Eu sempre falo, o Celso, que a esquerda não é de Deus. A esquerda não é de Deus. No julgamento chamado das nações também, as ovelhas vão ser colocadas à esquerda, Lino? À esquerda. Não, as ovelhas não, à direita. Olha lá. À direita. As ovelhas vão ser colocadas à direita. E os bodes à esquerda vão ser colocados à esquerda. E os que estiverem à direita, o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai. Possui o reino, né? Que vos está preparado, né? Desde a fundação. Desde a fundação do mundo. E os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: malditos, né, para o fogo eterno. Que palavra pesada, né? Mas Jesus falou, né? Lança à direita. E eles lançaram, olha, fizeram uma pescaria como eles não tinham feito. 153 grandes peixes, né? Precisaram de alguém, de alguém para ajudá-los. Puxar a gente, né? E eu pergunto: amigos, ouve o comando de Jesus. É tão bonito, né? Você numa parada militar, né? Você está sob o comando de um comandante, né? Tropa, sentido. Né? Exatamente no caso de Jesus aí, os amigos que estão nos ouvindo, né, eles sabem onde está a tua bênção. Né? Ele é a tua bênção. Interessante que eles pescaram, pensavam que o peixe estava ali. Exatamente. Pensaram, né? Mas Jesus falou assim: lança ali, ó. Onde é que está o bichinho? E eles pescaram, rapaz, foi uma pescaria maravilhosa. Quem sabe hoje é dia da sua pescaria, né? O Celso, você me desculpa, eu sou meio falador assim, né? Aliás, isso está faltando, né? Porque da Sebastião Viagem tem muito o que falar, né? Mas eu estou pensando assim, André, né? André também era pescador, irmão de Pedro, né? Mas só que o nome André... Está virando a pescaria. É pescaria, André. André era pescador também. Mas só que o nome André significa valoroso, que tem valor. Você está ouvindo, André? Eu tenho Olha um amigo André, chama-se André. André quer dizer isso, a pessoa que tem valor valoroso. Mas interessante, em duas ocasiões, o valoroso, numa ocasião, estava consertando a rede. Eu pergunto: o que adianta você ser valoroso, né? Numa pescaria estar consertando rede? Na outra ocasião, ele estava lançando a rede. O que adianta você ser valoroso, mas estar lançando a rede? Não adianta nada. Você tem que ter, é fruto do seu trabalho se você é valoroso. E Jesus então falou assim: André, vem após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Você tem valor. Estou vendo como você está lançando a rede. Não é verdade? É incrível como pessoas se lançam para a vida também, não é?
Mas a vida tem tanta diversidade, né? Se Deus não trabalhar, eu acho aquele versículo, não estou lembrado bem qual o capítulo, qual é o salmo que fala assim, né? É que inútil vos é levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que ganhaste com dificuldade. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Esse livro de Olha Salmos, que coisa, Verdade. não é uma coisa bonita? Quer dizer, inútil você levantar de madrugada, e quantas pessoas levantam, né? Dormir tarde, quantas pessoas dormem tarde, né? E comer o pão que ganhaste com dificuldade. Tem gente que come pão com dificuldade mesmo. Enquanto que Deus dá aos seus amados. Como é gostoso você ser amado por Deus. Eu sou amado por Deus antes do meu nascimento. Mas é interessante, quando eu era pequenininho, eu falei, Senhor, se eu encontrar isso agora, eu vou servir o Senhor. E o Senhor me deu mais do que eu pedi a Ele, né? E eu vejo que realmente eu posso me deitar, e o Senhor está trabalhando para mim. Eu posso acordar, o Senhor está trabalhando para mim. 24 horas sem parar. Já pensou um patrão, né? Um patrão à sua disposição, trabalhar para você 24 horas? Porque Deus não dorme. Deus não dormita também. Não é? Então os homens que está muita gente pescando sem pegar nada. As pessoas estão pescando sem pescar. Quando vem para Cristo, além de achar o dono da pesca, acha o dono da bênção, acha tudo, né? Acha tudo. Jesus é tudo em todos aqueles que o aceitam como Salvador. Não tem falta de nada. Só me fez lembrar, doutor, do Salmo que Davi escreveu: os filhos dos leões sofrem e padecem fome. É verdade. Mas os que esperam no Senhor, de nada tem falta. Olha que coisa bonita. É verdade. Os que esperam o Senhor, de nada tem falta. E eu fico pensando assim, gente, quem me conheceu, né? Quem me conheceu na minha infância, aquele pessoal ali da dona Terezinha Boixá, José Boixá, onde é o Shopping do Pão, do outro lado era a casa dos Boixás ali, não é verdade? E ali eu era um jardineiro, um mini jardineiro, com 7 anos, com 8 anos. Ali eu limpava a casa, comecei ali. Depois eu fui limpar a casa em outros lugares, não é verdade? E eu fico pensando assim, e meus pais sem nenhuma condição financeira de me sustentar, de me colocar numa escola boa, não sem condição nenhuma. E Deus foi me abençoando, mas é por que a palavra de Deus fala ali? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. E o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Ai, que beleza. Eu fiz foi isso, né? E o Salmo 4, ele fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas não é agradar o Senhor, não, hein? Agradar o Senhor. É agradar-se do Senhor. Glória a Deus. É gostar do Senhor. Quando você gosta do Senhor, quando você gosta de Deus, olha, Ele satisfaz o desejo do seu coração. Experimenta gostar de Deus. Você gosta de tanta coisa, gosta de uma comidinha, gosta de uma cervejinha, gosta de uma cachaçinha, tá entendendo? Gosta de uma lulinha, entendeu? Só me fez lembrar. Vai por aí, gosta de Deus. Ele me fez lembrar, doutor Hernando, fez lembrar da Maria Madalena outra vez. Por quê? Ela foi a mulher que não teve medo de cemitério, de sepultura, porque gostava, né? Não, eu amo essa palavra que ele deixou. Eu ressuscitarei no 3º dia. Ela foi conferir e chegou lá e viu Jesus. Maravilha. Olha, essa abertura esse é o ponto de encontro. Foi muito interessante. Depois desse longo prefácio, mas prefácio que fala de pescaria. E tem tudo a ver na hora do almoço, né? É na hora do almoço. Mas aqui se trata de uma pescaria morta, pescaria da alma. Né? E a Bíblia diz que aquilo que o homem tem de mais importante é a sua alma. Né? Exatamente. Jesus já jogou um anzal. Só esperando o peixe pegar nesse anzal para ser abençoado. Então, 11h13, a gente vai ouvir, vou ver se é possível ouvir o pastor Ronaldo também com uma mensagem para nós aqui nesta manhã de domingo. Vamos ver se a gente consegue aqui ouvir o pastor Ronaldo. Pastor Fernando, Celso, Lino, por este programa, pelo retorno amado pastor Hernani. Um dia tão especial como é a Páscoa, dia de livramento, dia de vitória, que Jesus nos conferiu ali na cruz, e o sepulcro vazio demonstra a vitória sobre a morte. Glórias a Deus. Eu me alegro muito, por ver a boa palavra
palavra do Senhor sendo disseminada no sentido de trazer esclarecimento e discernimento. Um forte abraço, uma ótima Páscoa aos amados. E programa Ponto de Encontro, os ouvintes podem aprender. Se o tema de discussão é educação, Ponto de Encontro ensina o verdadeiro ensino e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, meus amados, em nome de Jesus. Então, daí a participação do pastor Ronaldo, que eu achei que a gente deveria mencionar aqui, embora a Páscoa fosse na semana passada, mas a Páscoa, a verdadeira Páscoa, né, doutor? Ela vai muito além do que uma semana em que se distribui ovos, né, de chocolate, se é que podemos dizer assim. E eu achei muito oportuna essa participação do pastor Ronaldo, que disse que dentro em breve vai participar aqui, né, do programa Ponto de Encontro. Moção, os caras mandaram um alô para 17 pessoas e já participaram aqui ao vivo aqui no Facebook. É? Amém. Eu quero mandar um abraço para minha irmã. Pode mandar nossos abraços agora? Pode. Começando com o pastor Ronaldo. A irmã Lielza Barrigossi, lá de Laje, ela sempre manda. Sempre manda. Manda assim, alô, Lielza, nosso abraço também. Deus possa te abençoar rica e poderosa e abundantemente. Ela manda assim textos, áudios também, muito interessantes, com vídeos. A gente não pode exibir aqui até por causa do tamanho do programa, não daria tempo. Mas a gente mencionou o Alessandro também, que tem participado do grupo no WhatsApp. Textos assim interessantes. Pastor Rui também, que manda mensagens muito assim relevantes. Então esse é o programa Ponto de Encontro. No nosso grupo lá é Rádio Escola Bíblica Dominical 22991049131. Bom, lembrando você que a gente tem aí o nosso momento hoje. Eu vou sugerir para o pastor Hernani do tema livre aqui daqui a pouco, ele falar a respeito de Israel, a viagem de Israel. Então por isso a gente nem fez a nossa enquete nessa semana, para deixar um tempo aí assim livre para o doutor Hernani falar alguma coisa de Israel, que eu entendo que é o palco, né, dos acontecimentos futuros, né, para quem gosta de escatologia bíblica. E olha, se tem um lugar que eu queria um dia visitar, independentemente, digamos assim, eu só quero estar hoje onde Deus quer que eu esteja. Eu não estou me esforçando para isso. Mas Israel teria assim, uma vontade própria, não tem aquela coisa própria, desejo próprio, sem consultar a Deus, coisa que a gente faz muitas das vezes, doutor? Nem tudo de consulta a Deus, né? Na verdade, é verdade. Israel seria esse desejo de qualquer cristão, penso eu, né, ter um dia essa oportunidade. Mandar um abraço para a irmã Elzia. Ela falou, não deixe de mandar o meu abraço, eu vou fazer aquele quiabo com frango. Então já é a hora do abraço. Irmão Sebastião também, aquele abraço. A irmã Lielza também do Jardim Surubi, nosso irmão Luizinho. São muitas pessoas. Manel da Vidraçaria Aquários. Tem um pessoal lá em frente da Bethesda, naquele mercado, todo mundo ligado com a gente, entendeu? Os irmãos lá, já viu o doutor Hernani lá também, na Pizza ao Quadrado, tá? Manda um abraço pro senhor. E o Gil, sumiu? O Gil? O Gil também, né? O Gil do táxi? O Gil do táxi, o Gil do táxi. Será que ele fugiu? Eu queria, antes de passarmos para e não é só ele também não, há outros taxistas também, né, que ouvem o programa. Seus abraços, doutor. Nosso abraço, assim. Eu fico muito feliz, não é? Porque, olha, gente, tem uma indiana, não é? Tem uma senhora indiana, e ela vai pelo mundo inteiro só para abraçar e ser abraçada sem dar uma palavra. Eu achei que é tão interessante, né? Faz aquela fila imensa. E é válido, doutor. Essa abraceira não é beijoqueira, não. E não fala nada. Né? É válido, doutor, essas expressões assim, de manifestações? Você está falando assim, é gostoso você dar um abraço sincero, né? Tá. Um abraço assim, não é um abraçar por abraçar, né? Um abraço de Judas é terrível, né? Um abraço é verdade. Mas o Judas não abraçou, ele beijou, né? O beijo. Foi pior do que um abraço. Engraçado que, curiosamente, quem botou o nome naquela. Quem botou o nome naquela. Como é que fala? Naquela. De balada, como é que fala mesmo? Botou na. Esqueci agora. Que faz eventos, esses lugares aí, me fala mesmo. Sim. Bom, mas botou boate. A boate, nas casas de eles eventos. botaram o nome na boate de beijo. Kiss. Não é boate Kiss.
Só que o nome kiss quer dizer beijo, what kiss. Aí eu falei assim, engraçado, será que eles se esqueceram do beijo, da traição, né? Porque aquilo ali foi uma loucura, aquilo, né? Porque tem um beijo da traição, o beijo insincero, né? E Jesus, que entende de beijo, né? Ele perguntou, mas com um beijo, tu traz o filho do homem? Às vezes você não sabe por que a pessoa está beijando, é esse aí, ó. Esse é o cara. Maria Luzia ligou lá do frigorífico dizendo que o programa é uma bênção. Ela não é crente ainda, mas está ouvindo. O programa está alegre. Ai, que bom, né? Também tem uma colega ali do Lions, católica, que participa sempre do programa também. Vou mandar um alô. Um abraço para você, Maria Luzia. Deus abençoe. Nome agora. Mas a gente quer salientar rapidamente aqui da revista bíblica, Escola Dominical, desse trimestre, que fala de um assunto, doutor Hernando, muito assim, nos nossos dias, a ética cristã, e a lição de hoje abordou um tema muito recorrente sobre a ideologia de gênero. Olha que coisa. Ideologia de gênero. Está em moda hoje. Está né? em moda, tá. E foi muito proveitoso lá na Escola Dominical. Você devia adquirir uma revista dessa para o seu conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas, doutor, que pensam assim, olha, eu posso ler na Bíblia, mas peraí, o conhecimento histórico, né? Não é? Para não ficar pregando coisas que não fora de contexto, né? E é aquilo que diz a palavra, né? Você pegar um texto sem o contexto, a gente está vendo aí como que anda as heresias. E a revista muito assim, muito informativa e bastante explícita, né? Foi muito interessante na manhã de hoje a abordagem sobre um tema que, olha, a nossa sociedade está sendo realmente afrontada, né, vamos colocar assim, com valores de ideologias que, na verdade, para um mundo que apregou ser cristão, vamos colocar assim, está muito longe, né, doutor? Muito longe. Interessante, não é? Eu não vejo nenhuma mudança no boi desde os dias de Ló, né? Desde os dias de Jó, desde os dias de Abraão. O boi continua sendo o mesmo, né? Mesma coisa. Não mudou nada. Forte, trabalhador. Não é verdade? Manso, né? Manso. Mas não mexe muito com ele, não. Não. O cavalo é a mesma coisa. O elefante é a mesma coisa. O cão, né? Esse dócil cãozinho, né? O galo, a galinha, não é verdade? O leão podia ter mudado, né? E às vezes eu falo assim, ó, Celso, imagina para um cavalo com aquela O macaco força também. O macaco também, né? O macaco também, né? Exatamente. Mas eu falo assim, o cavalo, por exemplo, com aquela força que tem, uma dentada de um cavalo, não é fácil não, não é verdade? Mas eu falo assim, o cavalo, ele é, vamos dizer, herbívoro, não é o cavalo? Exatamente. E se ele cismasse e dizer, a partir de agora eu vou comer carne, não quero comer mais. Que loucura, hein? Estou cansando de comer. Seria uma loucura ou não seria? Opa! Mas será que o cavalo não pode fazer isso? E por que não faz, né? Engraçado, né? Hein? O hipopótamo, o Jó, ele fala que é a obra-prima de Deus, o hipopótamo. O hipopótamo, ele come só erva. Olha só, rapaz. Com aquele vigor, com aqueles ossos de bronze, hipopótamo, ele come só erva também. Agora, curiosamente, o homem foi que mudou, Celso. O macaquinho, tem uma pessoa aí que fala assim, o homem vem do macaco. Isso é macaquice. A ciência evolucionista. Não, a pessoa que diz que o homem vem do macaco está falando macaquice. Porque a ciência, olha só, a ciência provou, isso foi em 2001, 2002 agora, que a árvore da vida é o genoma. É o contingente. E chegaram à conclusão de que o homem tem 30 mil genes. Olha que coisa interessante. O homem. Coisa, né? Entendeu? Agora o macaco tem 20 qualquer coisa, mil genes. Entendeu? A galinha tem tantos genes, outro tem tantos. Tudo constitui uma árvore, cada um está num galho. Exatamente. Não é um que veio do outro. Você entendeu? Deus fez coisa. Cada um segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, uma coisa maravilhosa, né? Agora, ideologia de gêneros, eu acho bem interessante, porque o homem, ele é diferente, não é diferente? O homem é diferente de todas as espécies
que existem, o homem é diferente. E ele quer ser diferente também em termos de ideologia de gênero, não é verdade? Agora, na Sempre os lição, animais irracionais mantêm, né? a mesma Dignidade, a mesma enfim. coisa. Eu fico pensando assim, se o cavalo falar assim, sabe de uma coisa, eu vou transar agora com um cavalo também. Mas isso não podia ser assim? Né? Não Por isso que podia? Deus criou uma égua para ele. Né? Exatamente, deu uma fêmea para ele, cara. Agora o homem aí fala, não, mas peraí, eu só é macho, eu quero agora viver com outro macho. A Bíblia condena. Agora, se a pessoa quiser viver, é problema de quem, João? De cada um. Cada um usa o seu corpo ou para glorificação a Deus ou para abominação. Agora, coisa importante, ideologia boa, sabe o que é? É a de Gênesis. Ah, exatamente. Alguém Deus comentou criou isso. macho e fêmea. É. E o abençoou e diz, crescer, multiplicar e encher a terra. Essa ideologia dá certinho, não traz problema, não traz condenação para ninguém, mas só traz bênção e cria as espécies, cria a família, né? Rapidamente, Macho e fêmea, querido, Deus me criou. chamou a atenção aqui que a ideologia de gênero é um termo que foi desenvolvido pelo francês Destrup de Tracy, uma coisa assim. O conceito foi amplamente usado pelos alemães, o Karl Marx, né, que Comunista. Pai do deu comunismo. origem, e o Friedrich, isso mesmo, Engels, autores do Manifesto Comunista. Então, está vendo de onde vem essa ideologia de gênero? E agora achei interessante que ele aborda rapidamente aqui, doutor, as consequências da ideologia de gênero. Um enfraquecimento, vamos colocar assim, desvalorização do casamento da família, não é? Também a confusão de identidade para o ser humano e a troca de papéis entre homens e mulheres. Consequências da ideologia de gênero. É bom, né, a sociedade pensar nessa questão aí de escolha, né? A ideologia de gênero pode acarretar pelo menos 3 aspectos aqui: troca de papéis entre homens e mulheres, confusão de identidade para o ser humano, né? Muito claro isso, não é? E também a desvalorização do casamento e da família, que é uma Pode coisa. não, isso aí acarreta mesmo. Bem. Tem pessoas, sabe a parte, tem pessoas, o doutor Hernani é médico, vai falar melhor do que eu. Tem pessoas que estão sofrendo traumas, buscando suicídios, porque fizeram a troca de sexo transexuais e não tem volta. Então estão entrando em parafuso, em paranoia, ficando louco e partindo para o suicídio. E doutor, só rapidamente aqui, e outro gancho também, o que fez com que desenvolvesse mais ainda a ideologia da gênero, foi a questão feminista, né? Gênero que nasceu com a marxista Simone de Beauvoir, isso é? De Beauvoir. Pois é. E eu achei interessante isso. A gente até comentou na escola dominical, não seria também essa questão machista do homem, né? Que a mulher não é só submissa, é escrava. E o diabo está aí, né? A Bíblia fala que o príncipe desse século não dorme, né? E incentivando essa questão da mulher sendo muito oprimida, porque a verdade que se fala na ideologia de gênero, que é uma resposta à opressão que vive o homem enquanto sociedade, ou seja, vivendo para dar opressão mesmo. Você tem que desempenhar papel, na verdade. Isso força também a uma pressão muito grande. E também o preconceito. Eu acho que é nessa linha mesmo, porque o preconceito também que se tem contra a mulher, né? Verdade. Então, levou a bandeira do feminismo e que trouxe também aí uma forte representação aí para a ideologia de gênero. Ô Celso, a Bíblia é muito clara quando ela fala que quem pecou não foi o homem, não foi o macho. Quem pecou foi a mulher, foi a fêmea que pecou. Agora, quando os dois pecaram, viram-se nus, envergonhados. A primeira coisa que Adão teve depois do pecado foi medo. Medo surgiu, eu tive medo. E me escondi, falou assim, não é verdade? Aí Deus pergunta ao Adão. Adão significa Adamar. Adamar quer dizer solo. Quer dizer, feito daquilo que há na terra. Adão quer dizer isso. E eu pergunto, quem é que não é feito da terra? Todo homem, desde Adão até hoje, é feito da terra. Tanto é que você pode incinerar uma pessoa e procurar na cinza e vai encontrar os mesmos elementos que tem na terra. Exatamente. Então o homem veio da terra. Isso é uma prova muito assim, até científica. Até científica. Então ele falou assim, Deus perguntou para o Adamar, onde é que estás? Onde é que estás, Adão?
E hoje eu pergunto, se Deus perguntasse hoje ao homem, ao Adamá, onde é que tu estás hoje, Adão? Entende? Olha, seria deplorável o lugar onde Adão está hoje. Naquele dia, no primeiro, ainda estava no paraíso. No jardim, né? Aí no jardim, ainda estava. Mas logo em seguida ele foi expulso. Logo em seguida foi expulso. E hoje, onde é que o homem está hoje? E, doutor, reforçando Ele tá essa tese coisa... de que o homem vem realmente da terra, eu me lembro, eu trabalhei no laboratório uns 15 anos, e se fazia exame para saber a quantidade de ferro, né? Não é verdade. Cobalto, olha super interessante. Tudo interessante. Agora, quanto à mulher, Deus não perguntou à mulher, porque o nome da primeira mulher foi Eva, né? E o nome Eva significa mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Então, às vezes, quem tem nome de Eva não sabe que está sendo uma mentirosa, né? Não é mentirosa? Mãe de todos os viventes. Para dizer que eu sou mãe de todos os viventes, não é verdade isso, né? Então, exatamente. Então, quando Deus perguntou à mulher, né? Mulher, por que tu fizeste isto? Não é onde tu estás, não. Olha que coisa interessante a mulher. Por que tu fizeste isto? A mulher, não foi o homem que Deus perguntou, não. E interessante que a resposta da mulher foi assim, a serpente me enganou. Essa foi a resposta que ela deu. Agora, Deus perguntou à mulher, por que fizeste isso? Porque a mulher fez uma coisa e não dosou as consequências do que ela fez. Então, na identidade de gênero também, as pessoas não estão dosando as consequências. Os problemas que vão surgir. O importante é ser feliz, não importa os meios. Né? Estão querendo isso, mas as consequências. Isso é impossível de acontecer. Quer dizer, lá em Provérbios capítulo 4 está escrito que o perverso não dorme se não fizer mal a alguém. Ele não concilia o seu sono se não prejudicar alguém. O perverso é assim. Então como é que você pode ser feliz, rapaz? Eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito. Você pode fazer se você quiser, agora isso aí não é direito. É verdade. Entrou aqui a Dona Ivete, lá do Rio de Janeiro, várias pessoas entrando aqui. Um abraço para você, Dona Ivete, lá do Rio de Janeiro. Mas isso aí que o doutor Hernando falou, uma coisa certa, está na Bíblia, né? O homem querendo trocar tudo aquilo que Deus ensinou, e o homem querendo trocar. E quem aproveita por trás disso tudo? Satanás é um grande enganador, né? Aproveitando o momento em que o homem quer uma inversão de valores sem medir as consequências. Exatamente. A definição para a escola bíblica dominical é a inversão de valores. E o autor foi interessante, ele pegou ali o texto de Isaías capítulo 5, que fala dos... parece que são 6 A's de Deus, né? 6 A's. Ai daquele que fala do bem, chama o bem mal e o mal bem. E achei interessante. Daquele que troca o santo por profano. Exatamente. Aí vai. E trouxe hoje para a ideologia de gênero, né? Que as pessoas acham bom isso, né? Você trazer essa confusão mental, né? Eu fico imaginando hoje numa criança, você que tem filhos pequenos, fico imaginando que loucura é isso. O homem tem o seu livre-arbítrio para fazer do seu corpo o que ele quer. Porém, as consequências são fatais. Doutor, mas não parece pra gente que não só a sociedade, mas a igreja também tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, não tem esse fenômeno? Ô Celso, o pior pecado que a pessoa comete é contra o corpo. Entende? O corpo vai pagar. Quando você está roubando, você não está pecando com o seu corpo. Quando você está matando, você não está pecando com o seu corpo. Mas quando você está se prostituindo, entende como é que é? Quando você está usando essa ideologia, esse ideal, né, de viver homem com homem, mulher com mulher, ele está pecando com o próprio corpo. E é o pior pecado que tem. Entende? Agora, quem é o juiz de tudo isso? Sou eu? Eu não. Aí só me fez lembrar, doutor, que a Bíblia diz assim, quem destruir esse corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quando fala Deus destruirá, não é aniquilamento, não, que os adventistas pregam, os testemunhos de Jeová pregam, aniquilamento do ser, por isso que eles não creem no inferno de fogo eterno. Quem acha que o homem vai para o inferno, morreu, acabou. Exatamente. É como se fosse um papel que se queima, né? Então por que você é crente? Está ouvindo você, internauta, você nosso ouvinte. Não é verdade? O programa Pão de Encontro, levando você a refletir sobre verdades bíblicas, que não tem ideologia que pode mudar uma verdade, né? A palavra de Deus fala em Mateus 24, 35, passando os céus e a terra. Agora, é interessante a palavra não deixará de se cumprir. É interessante que Jesus lhe falou
que no dia do juízo, Sodoma vai se levantar contra essa geração. Que coisa interessante. Por que será? Porque quando, nos dias de Ló, por exemplo, havia sodomia. Traduzindo hoje, sodomia e sodomismo é relação sexual entre duas pessoas. Sodomia é praticar o sodomismo. É Sodoma, vem de Sodoma, sodomia. Agora, nos dias de Ló, só ele era justo. Não encontrou em Sodoma uma pessoa. Isso quer dizer que pode ser uma tendência da sociedade? A tendência da sociedade é essa, porque Jesus falou que a vinda dele vai ser como nos dias de Sodoma. Só que nos dias de Sodoma só tinha Ló falando. Agora hoje, quantas pessoas no mundo inteiro falam? Tem países na África, eu achei muito interessante que o Barack Obama foi num país da África, não me lembro bem, e ele falou assim, que o Barack Obama falou que homofobia, Barack Obama falou assim, que homofobia é igual a racismo. Falou isso mesmo. Barack Obama falou lá no país da África que homofobia, se você é homofóbico, você é igualzinho o crime de racista. Falou certo. Não, é igual. Barack Obama falou isso. É igual a racismo. Aí o presidente da África, não sei qual o país da África, disse assim: ô presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência que nós temos muitas coisas maravilhosas em comum com a América do Norte. Agora, esse problema que o Vossa Excelência está trazendo não é problema para nós. Exato. Porque homossexualismo aqui no nosso país é crime. É crime. Entende? Se você é homossexual, você está cometendo um crime. Então não temos que discutir mais esse problema. Agora, aonde não é crime, aí vem a discussão. Eu quero ser. Eu não sei como é que não chegou um ativista agora aí, falou assim, eu quero me casar com um cachorro. Não devia ter um corajoso para falar. Por que não fala? Eu quero me casar com a minha égua. Casar mesmo. O papel assinado. E quem vai dizer que é contra? É direito seu. Se tudo é direito, pois. Qual é o problema? Tudo é permitido. Voltando para a Bíblia, nós sabemos que lá em Israel, entre os judeus, a prática homossexual era a pena de morte. Não deitará o homem com o homem, que a abominação é. Mas você vai andando dentro da Bíblia, Levítico 18 e 20, você vai ver lá que era a pena de morte. Aí vem para o Novo Testamento, os reis chamavam essa prática de rapazes escandalosos, né? E no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir, né? Quem pratica tais coisas, as doenças pegam neles, está na Bíblia. E outra coisa, em 1 Coríntios 6, 9 e 11, não herdarão o reino de Deus, caso venha morrer nessa prática. 1 Coríntios 6, 9 e 11 diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os efeminados, uma lista grande, né? nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, herdarão o reino de Deus. Então está aí o programa Ponto de Encontro abordando esse tema bastante atual, e ideologia de gênero, que foi a primeira parte. Agora os dias estão dizendo assim, parada gay, hoje, vai a Israel. Até Israel. Tem também Israel? Hoje, se você quiser ver uma bonita parada gay, vai a Israel. Olha como é que esse mundo já no maligno, está escrito, né? O mundo inteiro. Israel, né? O Deus desse século cegou, né? Cegou o entendimento. O Deus desse século, amigo, é Satanás. E ele cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há pessoa mais livre neste mundo do que o crente. Mas interessante que o comentarista traz uma reflexão que isso é um desrespeito a Deus. Ele coloca assim, né? Deus criou, é uma afronta, é abominação. Deus criou o homem com princípios, né, estabelecidos, e convenhamos, quebrar essa regra não vai ficar Aí barato. eles chamam nós que defendemos essa bandeira da Bíblia, né, de homofóbico, de retrágrados, né? Retrógrados. Enfim, chamam a gente de um monte de coisa. Não, nós amamos eles, mas a prática é condenada pela Bíblia. Lino, qual é o preço do pecado? A morte. Então, adianta você ser santo, ô Celso? Seguir a paz com todos e a santificação, né? Mas adianta você ser santo? Então, somente...
Então somente foi... Adianta você guardar o sábado? Olha aí. Por quê? O salário, qual é o É a salário? morte. Não é a morte? Então, se você for padre, o salário que você tem que pagar é a morte. Se você for pastor, o salário é a morte. Não tem desconto. O pecado não dá desconto. É a morte. Aí, então, o problema não é morrer. Você pode ser o pior cara do mundo. O pior cara do mundo. E você morre igualzinho o melhor cara do mundo. O justo tem o mesmo fim do injusto. Agora, então, o problema não é morrer. O problema é sair da sepultura. É como levantar do túmulo, né? Agora que são elas. Eu nunca vi ninguém levantar do túmulo por si mesmo. Por si mesmo, nunca vi. Tá entendendo? Mas, doutor, outra coisa que me chama a Nem atenção. Jesus não levantou por si mesmo do O túmulo. que chama a atenção é que isso vale até para o incrédulo. Eu não acredito. É isso que eu estou falando. Mas vai levantar, né? Um dia, olha só, você pode ser o pior bandido que tem. Se você morrer, você pagou o seu pecado. Olha que coisa O interessante. problema é sair da sepultura. Agora o problema, depois de sair da sepultura. E ouvir aquela voz que vai dizer, né? Uns para a vida eterna. Agora, aí E diz, também Deus encerra um para a princípio que condenação eterna. pessoas falam, né? Que após a morte acabou tudo, né? Aproveitar nesse mundo dos eventos. mas está escrito que um dia os mortos até os mortos. ouvirão a voz do Filho de E Deus. morto ouve, pastor? E aqueles que ouvirem, viverão. O morto pode ouvir? Que coisa. Não, morto não morre. Quem morre é o corpo da gente. Tá vendo, ouvinte? Você internauta, olha só. O que Programa morre, Ponto de Encontro, aguçando aí o seu entendimento. o que morre da gente é a casa da gente. A consciência não. A consciência não. O ser, a alma vivente não morre. Tá entendendo? O que morre é a casa onde a gente mora, que é o corpo da gente, não é verdade? E é interessante o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele fala assim, né? Você não é filho de Deus? Então seja imitador de Deus como filho amado. E quantas pessoas que nos dizem que são filhos de Deus e não imitam Deus em nada. Doutor, então é bom avisar os nossos internautas e os ouvintes aí que Deus pode pedir a alma hoje, né? Aí vem a resposta de Jesus. Para quem será? Se hoje, né? Morrer sem Cristo? É verdade. E já morreram pessoas, um dia que se chama hoje, né? Morreram. E milhões e milhões. Olha, gente, 11 horas e 41 minutos. Doutor, programa Ponto de Encontro, são tantos assuntos que você vai abordando e a hora não perdoa. Jesus chama e quer te salvar. Olha, gente, a gente queria falar depois, doutor, sobre o fórum, o 8º Fórum Mundial que aconteceu no Brasil, sobre a água. Uma coisa que passou meio que batida. Depois queria que os irmãos abordassem alguma coisa sobre esse tema importante. A gente vai falar... Vamos cantar parabéns? Pode cantar parabéns? Parabéns. Parabéns. Glórias a Deus. Tem parabéns? Tem não. Parabéns, você que muda de data, né? Olha só, hoje, que dia que é hoje, Lino? Fala pra mim aí. Hoje é 8 de abril de 2018. É uma data... Rimou, né? Rimou. Uma data importante que você está completando mais um ano de vida. Interessante que ninguém foi lá, apertou um botãozinho e pulou da cama, né, doutor? Não é assim que funciona, né? Não é assim, não. Eu só mesmo disse anteriormente que enquanto dormimos, tem um Deus que vela, né? É tudo, uma né? maravilhosa. Seu sono. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías já disse isso. Imagina, você está dormindo, o senhor está trabalhando com você, rapaz? É um privilégio. Mas eu quero dar um abraço, um alô também para o meu irmão Edson. Edson, né? Ele mora lá em Brasília. Longe, hein? E no dia 31 de março, né? 31, ele completou 74 anos. Não é verdade? E eu louvo muito a Deus também pela vida do Edson, não é? Ele há muito tempo mora em Brasília, não é? E ele vê bem de perto, né? Mas o coração desse Brasil batendo forte, não é? E explodindo, né? Explodindo. Edson, parabéns, meu irmão. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Muitos anos de vida para você também. Tem algum aniversariante na pauta? Todos mesmo aí que estão nos ouvindo aí, que estão aniversariando. E semana passada eu mandei um abração para o meu amigo Adolfo, né? Adolfo Pimentel. Ele só mandou também para o Paulo Vasconcelos. E mandei também um abração para o Paulo Estive com ele, falei, o doutor Hernando mandou um abraço para no você. dia 2, na verdade. São pessoas muito queridas nossas, né?
E é como, eu fico pensando assim, como é bom você abraçar uma pessoa, na verdade, que você ama, que você gosta, que você... Né, é tão... Né, é tão tremendo isso, né? Então, um abraço para vocês e para todos os demais também que têm completado mais um ano. E eu sempre falo, olha, gente, vida é presente de Deus, é dom de Deus. Não depende de médico, não depende de advogado, não depende de juiz, não depende de nada. Lembra agora do Lula? O Lula, eu não sei quando, né, ele estava com a cabeça toda raspada há pouco tempo, porque tinha um câncer de garganta. Lembra disso? A Dilma também, mesma coisa. Quer dizer, eles estão aí, ó. Deus sabe por quê. Entende? Mas então é um dom que Deus... E às vezes a gente não aproveita, né? O senhor falou sobre, doutor Renan, sobre o dom gratuito, né? Se Deus fosse cobrar o sono, a visão que você tem, a fala que você tem, a vida que você tem, o ar que respira que você tem, se for Deus fosse cobrar tem isso... Tem pessoas, Olino, que não acreditam em Deus, né? Os ateus. E tem ativista mesmo ateu, né? Aí eu pergunto, como é que a ciência explica que vamos dizer assim, um aparelho como o coração bate bilhões de vezes sem parar, correndo, andando, até quando parado, se dorme, né? dormindo, triste, alegre, feliz, infeliz, vitorioso, derrotado. O coração está sempre batendo, rapaz. Na verdade, você pode ganhar na loteria que ele bate, você pode dizer que ele bate. Se parar, acabou tudo. Não tem jeito. Então isso só pode ter um criador por trás disso tudo. Só pode ter um ser. A ciência, exatamente, a ciência está trabalhando, irmão Celso. A ciência da América e outros países do mundo está trabalhando para ver se faz um coração semelhante ao do homem, para ver se consegue, na hora do infarto fulminante, tirar aquele coração e colocar outro. Mas até hoje não conseguiu, doutor. Não consegue. A outra coisa também, Celso, por exemplo, não adianta você enxergar bem. Você enxerga muito bem mesmo. De repente você dorme, Celso. E dorme de olho aberto. Aí você passa a mão na frente do cara assim, ó. O cara não está enxergando nada. Né? Como é que pode? E o sono também é como se fosse uma anestesia. Né? Como se fosse uma anestesia. Até para acordar, né? A gente percebe você pode falar, pode... Deus é bom demais. Então, esse é o Deus em quem eu creio. Não é verdade? E nós fomos feitos à imagem, né, desse Deus, conforme... Só que Deus está, vamos dizer assim, né, frustrado com o homem que ele fez, né? Que o homem que ele fez degenerou, né? Acabou, né? Está aí que nós falamos há pouco da eu estou vendo né? a Marileia, né? Marileia. Está vendo a Marileia? Morreu aí, ninguém sabe como ainda, tem quase um mês que ela morreu. Mas aí se apresenta uma mulher e diz, eu sou viúva. Viúva dela. Eu sou mulher de Marielle. Mas uma mulher diz, eu sou mulher dela. Não, se ela é mulher dela, é viúva, então a mulher era homem. Como é que coisa? Está se apresentando assim mesmo. Exatamente. E pedindo, nome, né? e pedindo esclarecimento da morte dela ainda. Que até então agora... nós estamos vivendo assim, dias assim, tremendos, que eu não sei para onde nós vamos. Então o homem chegou a um ponto, na verdade, que eu não sei, é interessante que o Tiago ele fala que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo de Deus. Mas vai chegar um momento que ele vai julgar o homem. Está exatamente sobre o que eu lembrava. Lá em Tiago diz, o juízo será sem... sem misericórdia. A misericórdia triunfa. Hoje a misericórdia de Deus está triunfando sobre o juízo que ele vai fazer. Mas quando vier o julgamento vai ser sem misericórdia. Então sobre o que foi lembrar, quem está nos ouvindo aí que ainda não tomou a decisão em Cristo, né? Abraça essa misericórdia. Com certeza. Vem para Jesus correndo. Enquanto é tempo. E vamos orar? Vamos orar. Grandioso Deus e querido Pai que estás no céu, abençoe todos quantos estão aniversariando nesta data de hoje, que eles possam refletir que esse dom é Tu que dá, Senhor. E também Tu nos dá, a Bíblia diz em Romanos 6, 23, Tu também nos dá a vida eterna. Tu és maravilhoso. Abençoe todos eles, que eles venham em vida, antes de partir deste mundo, encontrar com essa misericórdia, encontrar com essa salvação que é em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Amém. 11 horas e 49 minutos. A gente vai para o quadro Variedades. Um ping-pong rápido aqui. Variedades do ponto de encontro. Doutor, Pastor Lino,
doutor Hernani, bem rápido aqui, me chamou a atenção, as coisas no mundo estão bem assim, interessantes, não, os acontecimentos. Eu até coloquei assim, lá não é como aqui, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, olha só, foi detido em Nanterre, na França, acusado de receber financiamento da Líbia em 2007. Olha só, então não é uma questão só do Brasil, não, né? A França também. E outra coisa também, irmãos, a lista de pessoas, de crimes políticos, eu fui fazer um levantamento, e é surpreendente o número que chega a ser alarmante envolvendo políticos assassinados em pouco mais de 2 décadas. Olha só, desde 1997, em Magé, Rio de Janeiro, 9 vereadores foram assassinados. No Piauí, o número de 8 prefeitos também vítimas de crimes políticos, que parece uma prática incomum, mas não é, olha só. E na Coreia? No Piauí, 8 prefeitos assassinados, gente. Piauí. Tudo dentro desse ano, né? E de 1997 até agora. Tá, sim. Né? E também em Magé, a quantidade de políticos também, essas vereadores, né? 8. É muita coisa, né? E na Coreia do Norte, não, na Coreia do Sul, a ex-presidente também presa, condenada, mas isso foi anos. tudo de um mês. Não levou esse tempo que no Brasil levou para prender ontem, né? O ex-presidente. E só para fechar, como lindo, sobre a questão do mundo, né? Que um ex-presidente preso também, na Coreia, na Ásia, né? Também na Europa, né? Na França. E agora ontem, Lula, um ex-presidente da África do Sul, também condenado. Ô, pastor, o que está acontecendo? África do Sul, a presidenta foi condenada a 24 anos, né? Na Coreia. Corrupção. Na Coreia do Sul. A África do Sul, Zuma. Condenado, parece que não foi julgado. Mas foi ter que responder, está a caminho. Mas também está a caminho. Olha, África, América, França, Ásia e Europa. E agora o nosso Lula, né? Ele passou de presidente a presidiário. Exatamente. Que coisa triste, né? Aquele homem que o Obama... Acho que as bandeiras do Brasil hoje, eu vou fazer uma sugestão do ponto de encontro, né? Deviam ser colocadas a meio mastro, em sinal de luto, né? Em sinal de luto. Porque é tão triste, né? Imagina a honra que você tem de ser presidente. 2 vezes. Presidir um país como o Brasil, de 200 milhões de habitantes. Portugal, que descobriu o Brasil, Celso, tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões. O Brasil tem 200. Você me fez lembrar uma coisa importante. Presidiu o Brasil 2 vezes e elegeu o seu sucessor. E agora conseguiu. Se encontra na... Se bem que quando o Lula foi presidente do Brasil, uma vez eu vi uma foto do Lula e eu falei assim, ali está o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. Era o Lula. Entende? E a vantagem que ele teve foi que ele ainda conseguiu eleger a Dilma. Mas só que ele não sabia, o Lino e Celso, que o mundo mudou assim que ele terminou. Ele foi um cara extremamente feliz. Porque na época que ele era presidente da República, você podia roubar, podia dar propina, pagar propina, roubar, fazer obra, guardar dinheiro, ainda sobrava dinheiro ainda. Entende? Porque o mundo estava bem. Mas em 2008, houve uma crise, uma bolha imobiliária nos Estados Unidos que quebrou o mundo. O mundo. E essa quebradeira chegou ao Brasil no governo Dilma. Aí surgiu então um agente chamado Lava Jato, seria isso? Exatamente. Tá. Porque depois disso aí, o petróleo que custava $140 passou a custar 30. Agora quem tem dinheiro? Não tem mais dinheiro. Só me fez lembrar que quando Barack Obama falou pro Lula que no Brasil, esse é o cara. De pau. Não. O Lula falou pro Barack Obama assim, você é o cara. Barack Obama diz, não, o cara é você. Agora, o cara que ele falou que é você, porque estava no auge, na pompa, não soube ali segurar a onda, enfim, podia ter terminado bem. Me lembro de Saúl, né, que começou bem, terminou pessimamente. O cara amanhece hoje. Mas ontem eu vi... Na prisão. Pois é, mas ontem eu vi o Lula fazendo o discurso dele, entende? Porém, ele não estava tomando água. Ele estava tomando... Foi filmado. Ele estava tomando álcool
bebida alcoólica. É isso, é mesmo. Na hora do discurso. Por isso que estava inflamado. Por isso que A estava famosa 51, a famosa cachaça. Né? Deu para entender? Foi ele citando mesmo as pessoas, Então, sabe? foi filmada a menina tirando. Estava completamente fora de si. Foi filmada a menina tirando da mão dele, avisando, olha, você está bebendo demais. E- Tudo e- indica e- que é isso. e Salvo a o melhor menina- juízo. Não é só o melhor juízo. É não. isso mesmo? E depois tiraram a garrafinha dele e falaram, não, chega. Porque foi não dá estranho mais, ele velho. dizendo assim, não, vocês têm que invadir mesmo as É verdade. propriedades. Tava fora de si. E queimar pneus. Doutor, rapidamente. Mas a Bíblia não fala de quem são os olhos vermelhos? De quem são as feridas sem causa? Olha só, ele está achando que está sendo condenado sem causa. Está escrito no provérbio, né? De quem são as E um feridas detalhe que você falou também, sem causa? interessante, é que se procura alguma coisa em nome dele, não vai encontrar. É claro, vai mas a encontrar. acusação é exatamente ocultação de bem. Está sendo acusado por causa disso Exatamente. mesmo. Não, e outros Porque alguém processos. fica pensando assim, mas como é que não consegue se provar nada que Nem vai pode não? provar. Eu vou ser sincero, eu votei nele uma vez. Eu vou ser sincero, e fora os processos que tem ainda contra ele. Mas eu não posso permanecer e apoiar uma pessoa que errou. Doutor, rapidinho, Pode. decisão histórica do Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente Lula por 6 votos a 5. Aí tem até um nome aqui dos os ministros, né? É verdade. Que votaram contra o habeas corpus. A Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes. Gostei muito do pronunciamento desse ministro Alexandre de Moraes, né? Muito coerente. O Edson Fachin e o Luiz Fux. Do outro lado tem lá os Melo, né? Os dois Melo, o Celso de Melo, Marco Aurélio Veloso, no caso. Enfim. Quem Agora, decidiu, doutor, porque houve rapidamente. empate, quem decidiu foi o Eu achei presidente. interessante, olha só, algumas declarações interessantes sobre a prisão do ex-presidente Lula. A saída de cena do presidente deixa uma lacuna. O jornal francês falou assim, olha, declarou. Foi muito constrangedor ver um líder sindical sendo preso por anseiar por um Brasil mais justo, sem os desmandos, né, e mazelas dos governantes, agora preso por praticar corrupção, disse uma autoridade política. Que coisa, né? Ele foi preso quando era líder sindical. E agora preso como um ex-presidente. Eu acho que não existe política no mundo inteiro hoje sem corrupção. Porque Porque como é que você pode governar, não é, num país que tem 28 ou 30 partidos? Cada um puxa por um lugar. Então tem uma lei, tem um decreto de lei, eu falei assim, eu voto sim, mas você me dá quanto? Deu para entender? é aquilo que a gente comentava ali. Não tem jeito, Você não tem, infelizmente, você não então, tem digamos assim, a maioria absoluta, né? Não tem, não adianta. Como é que você vai governar? Você não faz. Parte diferente. Eu não voto em você, não voto, só voto se você me der. É como dizia aquele menino Roberto Jefferson, não é verdade? Se você não me der todo mês, na minha parte, eu não voto. Daí surgiu o mensalão. Quer dizer, todo mês ele tinha aquela quantia, para dar para o partido, para votar nele. Mas Não tem jeito. você vê Quase todo o governo está sob suspeita. a oportunidade que o homem teve, né? Saiu de um lugar tão No pobre para ficar rico e agora amanhece no estado do Rio, houve um governador chamado Roberto Silveira. Dizem que foi um grande governador, Roberto Silveira. Entende? E essas grandes obras aqui, o do Noroeste, foram feitas pelo Roberto Silveira. Ele foi eleito, mas não quis ser reeleito. Ele era evangélico. O Jeremias de Matos Fontes, lembra? Jeremias, não é verdade? Foi antecessor. O Jeremias de Matos Fontes, eu troquei, não, é o Jeremias. Presbiteriano, né? Era presbiteriano. Ele não quis ser reeleito. Um ótimo Porque governante. ele falou que tinha tanta corrupção na política que ele falou, não quero isso, não quero isso para mim não. Eu sou um servo de Deus, não quero. Infelizmente. Aureliano Chaves também, um vice-presidente, né, do Brasil, né? Mineiro. E alguém aconselhou, o doutor Aureliano é uma pessoa tão séria, não mexe com isso não. Ele se afastou mesmo da política. Lembra dele, Aureliano verdade, Chaves? Aureliano Chaves. E doutor, rapidamente, Você sobre o falou, fórum. Celso, e hoje, o Fantástico, hoje vai ficar por conta disso, né? Vai. Já anunciou. Hoje vai ficar Mas por conta você falou o Lula. Sim. O Lula realmente nasceu pobre, mas o interessante, na Bíblia fala, aquilo que o homem semear, Vai colher. e isso ele vai ceifar. Não adianta. Então, dizem que eles vieram lá do Nordeste do país, família muito humilde. Pernambuco? Eu não sei se São Paulo de Arara. muito provavelmente foi para São Paulo. E o Lula, então, tinha um irmão
que era comunista. Olha só. E esse irmão foi que botou o Lula no sindicalismo, no sindicato. Quer dizer, aí o Lula, então, comunista também, de esquerda também, e começou a fazer esse movimento sindical. Se não fosse... Mas também de que maneira? Quem é que sustenta esses movimentos sindicais? O próprio governo. Eu já vi um preso sair da prisão para ser governador do mundo. Hoje nós assistimos um presidente sair do palácio, né, para ser presidiário. Agora eu fico pensando à noite, né, rapaz? Será que ele dormiu? Será que ele acordou vendo as grades? Mas, gente, vocês concordam também que nessa esteira aí tem muita gente também, outros políticos que devem responder? Não, mas vai chegar eles, a coisa está andando. Se não brecarem essa Lava Jato aí, a coisa ainda vai vir. Vai, com certeza. Muitas coisas à tona, né, doutor? Eu acho que o Lula vai ficar preso por poucos dias. Eu tenho a impressão que pelo menos 2 ou 3 ministros do STF, se um habeas corpus cair na mão deles, eles soltam o Lula. Não é porque nós vemos o governador Tocantins caçado pelo Tribunal Supremo Tribunal Eleitoral, né? Eleitoral, caçado, tá entendendo? O ministro Mendes, entendeu? Anulou a cassação dele. Eu já acho vai tomar pau do Tocantins. Eu até respeito a posição do doutor, mas eu acho que vai ficar um bom tempo, doutor. Porque não. Passou pelos canais do Sérgio Moro, né? Ali da julgamento. Passou pelo quarto lá lá do Ceará, lá em Paraná. No Paraná. Passou pelo 7 do Tribunal Superior, CTJ, né? Supremo Tribunal Federal. Eu acho que vai ficar um bom tempo. Na Coreia do Sul, a presidenta... Espero que se converta em Cristo. Foi condenada a 24 anos. Ela vai ser presa. Foi. 24 anos. Agora, o Brasil, porque lá é o quê? É um país sério. Lá é um país sério. Mas o Brasil... Eu sou amigo que está preso há muito Mas tempo. Lula pode se converter ainda, né? Está vivo, né? O Lula? A amiga dela já foi presa, né? A amiga também, guru dela também. Mas que amiga também, eu vou falar, hein? Agora, porque é um país sério. Na França também, país sério. Tá entendendo? Agora, Brasil não é um país sério. Não é, infelizmente. Só não acredito que o Lula pode se converter e ser salvo, né? Não acredito. Não. Ô, gente, olha, 12... É porque, não acredito, Sim. porque o apóstolo Paulo ele ensina que a fé não é de todos. Nem todos têm fé. Então não adianta. 12 horas, Nem 1 todos têm minuto. fé. E para fechar essa questão do Lula, achei interessante outra abordagem aqui. Uma autoridade jurídica disse o seguinte, doutor: não importa o quão alto você esteja, ainda assim a lei estará acima de você. Será, doutor? Pagar para ver, né? E com relação ao Fórum Mundial, doutor, que foi uma coisa que ficou meio esquecida, realizado em Brasília, a respeito da questão da água, a escassez de água no planeta nos próximos anos, e que está, assim, afetando cerca de 3 bilhões de moradores de uma região do globo terrestre. Estará ameaçada com a falta de água a nossa querida Terra, doutor? Só para ir embora, doutor, você falou o negócio será? E é verdade, a lei, porque onde não há lei, irmão, tudo vai virar bagunça. Então a lei está sempre acima de qualquer posição que você esteja. Isso é alguém que não tem como. Aí, né? Se não vira bagunça o país, a família que não tiver ordem vira bagunça, aqui tanto de sojão, se não tiver ordem vira bagunça. Onde não há lei... O Celso, sobre a água, a questão da água. Isso. Lino, Jesus, ele falou o seguinte: a minha vinda, ela será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, houve o dilúvio, e eles só perceberam o dilúvio quando Noé entrou na arca. Eles só perceberam. O senhor sempre alerta isso, né? Eu sempre falo. Agora, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 7, sobre a água, né? A falta d'água. Gênesis capítulo 7, versículo 11, está escrito assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Olha, as fontes se romperam. E as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva. Agora no capítulo 8, capítulo 7, versículo 11. Agora no capítulo 8, versículo 2, olha o que está escrito aqui. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva
do céu se deteve. O que significa isso? Significa que, assim como nos dias de Noé, houve aquecimento global, porque se não tivesse havido aquecimento global, as fontes do abismo não iam se fechar, não iam se abrir totalmente. As janelas do céu não iam se abrir totalmente, não é verdade? Assim como houve, então, derretimento total. Derretimento, a palavra certa. Assim, então, por isso é que houve o dilúvio. Agora eu pergunto, o que está acontecendo hoje? Hoje é dia 8 de abril, não é verdade? As fontes do abismo se abriram? Não. Mas as fontes estão se abrindo. As janelas do céu se abriram? Não, mas as janelas do céu se abriram. Eu acho muito interessante o Jornal Nacional, a Band, etc., quando fala assim, vocês estão vendo essa região aqui? Estão vendo essas nuvens aqui? Assim, esse sinal de que aí vai chover muito. Né? Olha, pode haver deslizamento de terra. Isso significa o quê? Que são janelas que estão se abrindo. E se fosse esquentando o globo totalmente, ia haver novamente outro dilúvio. Mas a palavra de Deus fala que dessa vez não vai ser mais dilúvio, porque foi um pacto que Deus fez com o homem. E estão preocupados com seca. Você está falando de derretimento aí, como é que ele está? Não, mas a janela só abre só em alguns lugares. Ah, perfeito. Aí que está o mistério. E os cientistas estão pedindo para conservar a água. As janelas se abrem em alguns lugares. Não é em todo lugar. Proteger a água, não é isso? Estão clamando por isso. E quando abre a janela ali, sai de baixo. Você vê o que está acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em São Paulo, né? São janelas se abrindo. Mas o Brasil está abrindo racionamento de água. Mas agora já não está mais. Caiu tanta água que está quase 80%. Estamos fazendo tinha dia de você usar água, não, em Brasília. Eu achei impressionante isso. Agora, cá entre nós, né? O Israel, por exemplo, falou tanto Israel, né? Israel ele só usa 15% da água potável. Só 85% da água que Israel usa é água de dessalinização. E pode ser isso. Agora eu pergunto, o Brasil tem uma costa. Tem uma costa de norte e sul de mar. Por que não transforma não há interesse. Não há interesse. Tem alguma coisa errada aí que eu não entendo. Fica fazendo cachoeira, fazendo usinas hidrelétrica para cá. Gente, tem um mar à sua disposição para se transformar em água. Água doce, por que não transforma? Amazônia também, por que não transforma? É verdade. Então, temos que preservar as nossas águas, as nossas fontes. Pois bem, olha, 12 horas, o reloginho está chegando lá, doutor. São 12 horas, vai bater aqui, vai mudar o ponteiro agora. E 6 minutos? A gente tem um tempinho, doutor? Você viu que o apartamento da presidente, a presidente do Supremo Tribunal Federal foi pichado lá em Belo Horizonte? E na mesma rua, né, o edifício do Ministério Público também foi pichado pelas pessoas que estão apoiando o Lula. Pichado. Isso é uma afronta, né? Não seriam pessoas que tivessem... Não, pessoal do MST, do MTST, entendeu? Isso é uma afronta que estão fazendo às instituições. Né? Porque o Lula, ele não foi julgado pelos militares. Ele foi julgado pela justiça. Por todos os canais, vamos dizer assim, competentes da justiça. Na verdade, ele não foi preso, julgado por nada, não. Se o Lula fosse um pobrinho mesmo... Quer dizer, ele, na primeira instância ele já estava preso. Gastou milhões, seu advogado. Gastou milhões, entendeu? Agora, e também no Rio de Janeiro, no prédio da Polícia Federal foi pichado também, pelas mesmas pessoas que inclusive alguém dizendo que ele desrespeitou até uma ordem. Com certeza, isso é lamentável. Eu acho que o direito de protestar é direito de todo mundo. Agora, de agir dessa maneira, isso é muito triste, não é? E eu fico pensando assim, como é que ficam os militares em tudo isso? Até ele mesmo, né, quando houve uma ordem para ele se apresentar até sexta-feira, às 17 horas, e se a Polícia Federal não estivesse, ele não teria se apresentado também, não. Isso também é uma resistência à prisão, né? Entende? Com certeza. Não deu um bom exemplo também, não é? Como cidadão, não deu um bom exemplo. Teve também, doutor, uma luta para derrubar a lei que favorece a condenados em segunda instância a estarem livres de condenação. Um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas, né, envolvendo ali juízes, né? Juízes, promotores, desembargadores, procuradores. Vai dar resultado, doutor? Eu acho um problema muito difícil, porque se realmente cair a segunda instância, quer dizer, todos os que estão presos na Lava Jato vão ser soltos.
Todos vão ser. Eduardo Cunha. Todos terão que ser beneficiados, todos, né, que estiverem na mesma situação. Quer dizer, então não há. Eu acho que a questão é outra, bem diferente, né? Outro assunto que foi muito veiculado também, doutor, 50 anos da morte do Martin Luther King. Martin Luther King. Pastor batista, né? Eu fico triste porque o Luther King não morreu como pastor. Morreu mais como ativista, né? Mais como ativista de antirracismo. Para dizer assim, eu tenho um sonho. Eu digo, o sonho assim, é que o mundo se converta a Jesus Cristo, esse é o meu sonho. Não é verdade? Mas o sonho dele era que não houvesse racismo, que não houvesse... A segregação racial era muito grande também. Segregação racial. E continua até hoje. Mas continua, e não vai mudar, certo? Quando deixar de ser racismo de uma coisa, vai ser outra coisa. Interessante, na época tinha uma visão que o mundo estava sendo muito assim, a questão racial muito revoltante mesmo, havia perseguições, mas se constatou que 50 anos depois continua a mesma coisa. Ô Celso, esse mundo é louco. O mundo está vendo o que está acontecendo na Venezuela. Não está vendo. Ninguém faz nada. Não está vendo, não é verdade? Isso, é. Aí de repente os venezuelanos começam a migrar para o Brasil. Já migraram, acho que 30 mil. 40 mil. 40 mil. Quando foi ontem ou anteontem, avião vindo para São Paulo. Vindo trazendo. Agora eu pergunto, o que você tem com isso? Entende como é que é? Quer dizer, o cara cria problema lá e você sai de lá e vem para cá. Como se aqui não houvesse problema. E as autoridades lá não estão se importando, Ninguém quer saber de nada. Entende? Aí eu estou falando, conflitos raciais, conflitos sempre vão existir, né? Não tem jeito. É cada vez maior agora, cada vez mais. Então, doutor, 12:10. A gente vai ouvir um pouquinho da palavra de Deus? Tem tempo? Hoje foi só a palavra de Deus, né? A palavra de Deus em foco. Ô Celso, eu estava pensando no que o Isaías, o profeta Isaías, né? Que viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Isaías 53, não é? Ele fala no versículo 12. Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu estou falando assim, como é que a visão que Isaías teve de Cristo, de Jesus como Senhor e Salvador, né? Como ele pôde ver Jesus crucificado entre transgressores, entre assaltantes, entre ladrões, não é verdade? Parece que o que você quer para o Brasil hoje? É que o homem pare de roubar, né? Parece que nós estamos entre ladrões, né? Se fosse crucificado hoje o Brasil, quer dizer, não haveria madeira. Não haveria para botar o cara na cruz de tanta gente que está roubando esse país. Né? Mas é interessante porque 2 ladrões se destacaram quando Jesus foi crucificado. Né? E um que dizia, tu nem, você não é o Filho de Deus? Então desce da cruz. Né? Você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo, agora salva nós também. Tira a gente daqui, poxa. Já o outro ladrão, de repente caiu em si, né? Ele falou, rapaz, tu nem ao menos temes a Deus? Nós estamos na mesma situação dele, mas nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Mas ele, o que ele fez? Ele não fez mal nenhum, rapaz. Ele está sendo crucificado aqui, rapaz. E era o outro ladrão que estava sendo crucificado com Jesus, né? E de repente ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. No teu reino. E Jesus tem uma palavra para ele que eu queria que fosse a palavra desse dia, né? Ele falou assim, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Que bom, amigo. Olha, não importa como, eu estou perplexo com a violência das mortes. Lá no Canadá, por exemplo, né? Um ônibus carregando pessoas que iam jogar hóquei, né? Morreram, não sei se foram 8 pessoas que morreram, e outros foram todas, mais de 20 acidentadas. Né? Na Síria agora, né? Hoje mesmo, né? Morreram dezenas de pessoas com armas químicas na Síria. As pessoas estão morrendo.
não é? E você ouviu uma palavra dessa maravilhosa de Jesus, você, Senhor, lembra-te de mim, não é? Na hora da morte, lembra de mim, e Jesus pode dar na hora da morte, pode dar aquela palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero que você esteja com o Senhor também no paraíso. O que é o paraíso, né? Olha, quando nós morremos, nós vamos para 2 lugares, ou um ou outro. Um é Hades, né? Que é sepultura, é lugar de é chamado de inferno, Hades. E o outro é paraíso. Paraíso. Aqueles que dormem em Cristo, que morrem em Cristo, eles vão para o paraíso. Agora, se você for para o Hades, olha, você vai ficar ali naquele lugar de tormento até o juízo final. Então Jesus falou para aquele ladrão, era ladrão, hein? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus podia ter dito para ele, hoje você vai pagar pelo que você fez, você vai para o inferno. Mas pode dizer para ele, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso, né? E que bom a gente poder estar no paraíso com Deus, com quem pode, né? Com quem tem, que Deus tem para dar para você. Que Deus te abençoe, bom domingo, boa semana e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Não é isso, Celso? Bom, e lembrando você que temos a nossa pesquisa sobre a decidologia. A decidologia. É caracterizada pelo medo de se tomar a decisão. Gente, o que eu vou almoçar hoje? Como viajar? Então participe com o programa Ponto de Encontro nas nossas redes sociais e até o próximo domingo. Se Deus quiser. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.